Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a tua igreja digital. Eu sou o pastor Dácio E eu, e estamos aqui para mais um. conhecendo mais e vivendo a palavra de Deus, porque é essa palavra que nos move e nos dá vida em abundância, e a cada dia vivendo cada vez mais essa palavra que nós estamos aqui juntos para conhecer mais. E convidamos você que já está conosco no Ministério Água Viva e a você que ainda não, que ouve a gravação, que possa também estar sendo alimentado de tanto conhecimento que não acaba, não é? A cada momento que fizemos um estudo, novas palavras vêm. Então, eu louvo a Deus por tudo isso e venho aqui a estar pedindo para que você possa estar com a gente aqui para louvar a esse Deus Todo-Poderoso. Convido a entrar também na página para que você veja toda a programação do Ministério. E também com toda a programação do Ministério, nós temos lá a Rádio Vineyard, radiovineyard.net, que você vai ouvir as músicas de louvor 24 horas por dia, porque esse Deus tem que estar nas nossas vidas a cada minuto. E vamos juntos esquadrinhar, divulgar e também estudar mais essa palavra. Em Em nome, nome de em Jesus. nome de Jesus. Nós estamos vendo as parábolas de Jesus e nós já vimos quatro delas, né? Ou três delas, e estamos na quarta, e hoje nós vamos ver sobre a casa vazia. Essa parábola é muito importante para nós que somos cristãos, e que desejamos seguir a Jesus e ter vitórias, não só na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida material. Essa parábola nos dá estratégias espirituais para que a gente possa vencer os inimigos terrenos e os inimigos espirituais. Então, em nome de Jesus, que você possa anotar. Pega aí um lápis, um papel e anote todos os versículos, anote todos os pontos e leia e releia quantas vezes você achar necessário para que você entenda essa parábola, que é uma grande chave espiritual. É uma grande chave espiritual para todos os tempos. Amém? Então a gente começa definindo o que é uma casa vazia. O que é uma casa vazia? Uma casa vazia é uma casa onde não tem nada, não tem gente, não tem móveis, tem somente paredes, né? As paredes, as janelas, o que é normal de uma casa, né? Essa parábola de Jesus que trata da casa vazia, não no mundo material, mas no aspecto espiritual. Jesus trata de um princípio de demônio e de possessão demoníaca. E como o inferno está organizado, como o inferno é ordenado, como o inferno ele 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 está bem organizado, né? Então Jesus trata isso. Uma parábola que tem 3 versículos. Mas, pastor, com 3 versículos, com 3 versículos. Veja só o que diz essa parábola. Abra a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Assim também acontecerá a essa geração perversa. E essa geração perversa são todos aqueles que querem andar segundo os princípios espirituais terrenos, não os princípios espirituais de Deus. O texto ele fala de um certo demônio, que um certo demônio saiu de um homem, que o chama de casa.
Então, aqui, a casa representa o teu corpo, o meu corpo, representa o homem. Essa casa pode significar o nosso coração, a nossa vida, ou até mesmo nossa casa familiar, ou ainda nossa casa de oração. Depois de ter saído do homem, o espírito mundo busca repouso, busca um lugar para habitar. Isso sugere um descanso, que pode ser oriundo da luta que ele perdeu, porque ele foi expulso daquele lugar, ele foi expulso daquela pessoa, onde ele colocou toda a sua força e toda a sua energia. Mas ele saiu derrotado em busca do repouso, em busca de descanso, em busca de retomar as suas energias. O texto também ensina que o demônio derrotado anda onde? Em lugares áridos. Isso sugere uma chacota ou uma cobrança por parte dos seus superiores. Como nós falamos, o inferno ele é organizado, então ele tem a escala hierárquica dele. Tudo isso o leva a voltar para sua antiga casa. Então o demônio vai voltar para aquela pessoa da onde ele saiu e tentar o êxito novamente, e tentar morar ali, tentar viver ali. Para isso, ele chama mais outro 7 demônios, demônios mais fortes do que ele. Afinal, ele sozinho não foi capaz de vencer e então pede reforço. Ele não conseguiu só, então ele vai buscar os amigos dele mais fortes. Aqui é um detalhe importante. Mesmo voltando, o demônio ele não pode simplesmente entrar na casa. Ele não pode simplesmente entrar na casa. Por quê? Porque existe uma regra espiritual, fruto do sacrifício de Jesus, aquele sacrifício que ele fez lá no Calvário, que impede a entrada do demônio derrotado em sua antiga casa. A não ser que a casa esteja vazia, esteja varrida, esteja adornada, como Jesus fala no versículo 43. Vamos ver o que significa cada uma dessas palavras no mundo espiritual. E nós vamos começar a ver o que é a casa vazia. A casa vazia é o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente. Sabe que o coração, quando a Bíblia fala, ela está falando da tua mente, do teu racional. A casa vazia aponta para uma casa em que não há moradores. Não se trata de uma casa abandonada, e sim de uma casa que ficou vazia por algum período. A casa não pode ficar vazia, nem por um instante sequer. A casa não deve ficar vazia, ou seja, você e eu, nós temos que estar cheios do Espírito Santo para que a casa não esteja vazia. Você pode olhar para a sua casa e dizer, mas o meu coração nunca fica vazio. Jesus mora dentro dele. Mas a questão é, naquela hora do jogo, naquela hora da novela, naquela hora dos canais, da TV por assinatura, naquela hora de horas que passamos na internet pela madrugada, no horário do intervalo da escola, no trânsito louco, nos horários de pico que a gente tem que enfrentar, na hora que somos caluniados e afrontados, nos momentos em que nossa força é levada além do nosso limite. Jesus realmente fica dentro da casa ou fica dentro de você, dentro do teu coração, ou o colocamos para fora com o nosso jeitão e reações que temos. Com a nossa índole e nosso ímpeto, será que a gente não põe Jesus que seja um pouquinho de tempo fora?
Nós temos a mania de resolver do nosso jeito. Mas se Jesus realmente estiver na casa, é Ele que governa. Nossas reações serão governadas por Deus e pelo Espírito Santo. Procure lembrar se suas reações são governadas pela sua carne ou por Jesus. A resposta lhe dirá se alguma vez sua casa ficou vazia. Aqui nós colocamos algumas situações que nós passamos em que nós devemos ter essa certeza se a casa está vazia ou não. Na hora que nós enfrentamos o trânsito, na hora que nós somos caluniados, na hora que o teu sangue sobe, será que nós deixamos realmente Jesus controlar a nossa vida? E nós temos autoridade, né? Nós temos autoridade do Espírito Santo para também tirar todas aquelas coisas que estão velhas na casa, que estão erradas, né? Nós limpamos a casa, né, com autoridade. Mas é verdade, quando nós queremos fazer algumas coisas, quem aqui nunca ouviu alguém falar para você, deixa Deus trabalhar, a gente se mete lá para querer fazer do nosso jeito, com a nossa força. É, o nosso pensamento já foi embora, já esquecemos até que Deus pode fazer um milagre e a gente está lá, trabalhando, firme. É isso daí mesmo. Então, nessa hora, nós deixamos Deus do lado de fora. E essa casa vazia, quando o demônio que foi expulso, ele volta e encontra a casa vazia, ele encontra um lugar para ele repousar. O texto também fala de uma casa varrida, de uma casa que é limpa e que está varrida. É certo que uma casa varrida não garante limpeza. O trabalho de limpeza completo é varrer e lavar, para deixar tudo bem limpinho. Varrer é apenas parte do processo. Numa casa varrida, houve uma tentativa de limpeza, não que foi limpa, mas houve uma tentativa de limpeza, ou seja, iniciou-se uma limpeza, mas não foi concluída. E o que tem e o que tem de gente que começa um propósito diante do Senhor e não termina, não é brincadeira, principalmente muitos dentro da igreja. Começa uma limpeza, uma purificação e não vai até o fim. Faz votos e não cumpre. Se posiciona e não segue esse posicionamento. Diz que é cristão, mas não se envolve com o ide de pregar o evangelho. Busca o Senhor somente na igreja. Afinal, vamos na igreja todos os domingos, não é? Mas não busca esse mesmo Deus no seu trabalho. Adora com louvor na igreja e pragueja em casa, pragueja no trânsito. Se entrega quase totalmente ao Senhor. Começa uma limpeza, faz ou dá uma varrida, mas para por aí. A limpeza em nossa casa, a limpeza em nosso organismo, no nosso corpo, ela deve ser completa. Não se conforme com apenas uma varridinha. Hoje é tempo em que o Espírito Santo derrama das águas que fluem do trono de Deus, águas necessárias para que a limpeza seja completa em nosso coração. Ou seja, essa varrida é o começo do processo de transformação. E se nós não damos continuidade nesse processo, a casa só está varrida, mas não está lavada, não está limpinha. Eu acho que uma coisa que você comentou é que Satanás, ele tem um exército muito organizado. E com certeza, se você botou ele para fora, ele não vai levar desaforo para casa. Então ele vai pedir ajuda. E com certeza ele está ali naquele cantinho às espreitas
E quando você dá as costas e a porta está aberta e ali está vazio, ele dá um jeito de entrar. Então, que portas nós estamos deixando abertas para que ele possa entrar, né? Então, Deus sempre fala para a gente, né? Orai, vigiai e orai. Então, onde nós estamos vigiando, ou onde nós estamos orando, ou que nós abrimos de oportunidades, porque se ele é bem organizado, ele é astuto, ele deve estar cheio de vigias à nossa volta, para encontrar aquela fresta da porta por onde ele vai entrar. Ou seja, a casa ela não tem que estar vazia e ela não tem que estar somente varrida, ela tem que estar limpa. E o texto, Jesus fala também de uma casa ornamentada. Ornamentar significa enfeitar ou embelezar a casa. Veja que a casa não está uma bagunça, pelo contrário, está ornamentada, ela está bonita. Mas enfeites e embelezamentos não assustam os espíritos imundos, não assustam os demônios. Os demônios não têm medo dessas coisas, não têm medo de vestidos novos, parcelados no cartão de crédito, a perder de vista que foram tão caros. Os demônios não têm medo de um terno lindo, de risca de giz, muito menos das maquiagens que combinam com a sua roupa, ou do desenho de sua barba que você ficou longos minutos na frente do espelho fazendo. O diabo não tem medo de casas adornadas. Ele tem medo e ele estremece de um fiel servo de Deus, que dobra os seus joelhos e que invoca o nome santo do Senhor. Isso ele tem medo. Lembre-se que se a casa estiver vazia, varrida e adornada, o espírito imundo que foi uma vez expulso poderá voltar e entrar por ela novamente. E desta vez, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado com outros 7 mais imundos do que ele. E muita imundície para dentro de uma casa. É muita coisa. Existem pelo menos 3 tipos de portas por onde esses imundos espíritos entram. E nós vamos ver uma delas. Abra sua Bíblia em João, o 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, o pecado ele abre portas, e portas enormes na casa para a entrada de espírito imundo. Portas tremendas. Em sua pior consequência existem os pecados de omissão. O pecado de omissão é aquele que você fica quietinho ou que você não toma uma atitude. No livro de Atos, lá no capítulo 5, versículos de 1 a 16, a gente vê a história de Ananias e Safira. O que eles fizeram? Eles venderam uma propriedade para ofertar o valor integral para a igreja. Uma decisão do casal. Ninguém obrigou eles a nada, mas uma motivação gananciosa os levam a retirarem parte do valor para si. Um pecado premeditado que os levam à morte. Em Gálatas, lá no capítulo 5, versículos de 19 a 21, tem uma lista das obras da carne. Repare na lista, pecados como feitiçaria estão lado a lado com inimizade. Você, como cristão, você, como seguidor de Jesus Cristo, pode não estar praticando feitiçaria, pelo menos ultimamente, mas será que você não tem tido inimizade com alguém? Muitas vezes inimizade com os próprios irmãos da igreja.
amar quem nos ama é fácil. O desafio é amar nossos inimigos. O pecado premeditado abre portas para atuação maligna em nossa vida. Pode ter perdão por parte do Senhor, mas pode também ter consequências terríveis. Essa primeira porta, o que você acha dessa primeira porta? Essa primeira porta é complicada, porque a nossa natureza pecaminosa nos leva a fazer tudo isso. Isso já está incrustado, ou como é que é? Já vem do nosso DNA, porque essa é a consequência do pecado original. E nós somos herdeiros desse pecado original. Então, todo o mentir, omitir, fazer uma meia-verdade, né? Tudo isso faz parte de nós, mas que nós queremos tirar. Então, assim, quando nós mentimos, já vem uma carga e tem uma lembrancinha lá no meio da casa, né? Então, a gente está lá fazendo alguma coisa e nós omitimos ou nós julgamos e vai acrescentando alguns ornamentos dentro da nossa casa. Então, isso tudo vem com consequências e muitas das vezes a gente não pensa nisso. Ah, é só uma mentirinha branca. Quem sabe, né? E aí, isso tudo vai como contaminando o nosso ar. Então, é verdade, a gente tem que estar muito atento a isso, e por isso que nós precisamos também de pessoas que nós confiamos, que, aliás, muitas das vezes nós queremos esconder das outras pessoas. E você vê, Satanás é tão organizado que quando precisa de ajuda, vai lá e pede para mais 7. E nós, como cristãos, para quem a gente vai pedir ajuda? Quem nós temos para confiar? Então, nós temos que saber que estamos juntando uma poeirinha, estamos juntando sujeirinhas. É um conceito que a gente tem que ter muito claro sobre o pecado, é que você, quando se torna um cristão, você começa um processo de transformação na tua vida. Então, você deixa de ser pecador, mas você não deixa de pecar. Pastor, mas qual é a diferença? O pecador é aquele que persiste no mesmo pecado. Agora, se você persiste no mesmo pecado, você peca e pede perdão, peca e pede perdão, peca e pede perdão. No mesmo pecado, eu quero dizer que você tem que começar de novo. Levanta a tua mão direita, aceita Jesus e começa de novo. Porque de verdade, você voltou a ser um pecador. Agora, pecar, você pode dizer assim, pastor, mas é impossível nós não pecarmos. Realmente, eu diria para você que é muito difícil. É muito difícil. Mas para isso nós temos um advogado, né? Nós temos a Jesus como nosso advogado. Então, o pecado é uma porta em que é aberta para que o inferno, o diabo e os seus demônios possam entrar na nossa vida e fazer o que eles querem. Por quê? Porque nós demos habilitação, nós demos autorização para o inferno fazer isso. Pastor, mas eu não deixei, pois é, você não deixou, mas você pecou. Você não deixou, mas você mentiu. Você não deixou, mas você omitiu alguma coisa. Você não deixou, mas você falou uma meia-verdade. E isso é pecado. E isso faz com que o inferno tenha legalidade. Ele tem um acesso legal na tua vida e na minha vida. Ou seja, são aquelas brechas da porta em que nós deixamos bem um pouquinho aberta, e o inimigo, ele é muito astuto. Ele vai lá e se aproveita da oportunidade que ele tem. Então, agora será que nós temos noção de que estamos dando a oportunidade para o inimigo voltar? Ou não? A segunda porta que muitas vezes nós abrimos é a porta das lembranças do passado. Lembranças do passado são memórias que podem ser uma porta aberta para ação maléfica na vida do cristão. Situações não resolvidas, lembranças de dor, traumas, pensamentos, angústias que nós passamos, que quando surgem pode mudar um dia inteiro da nossa vida. Então, as lembranças do passado são coisas que nós não perdoamos, coisas que nós
não, Não resolvemos. não, não resolvemos. Então, são as lembranças do passado. E o Senhor fala para nós aqui, abre a sua Bíblia aí, em Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo, o próprio Deus está dizendo assim: olha, eu apago todas as suas transgressões, todas as tuas lembranças de passado, toda a tua acusação que o inferno pode chegar até você e trazer, eu apago. E outra coisa, hein? Eu, como Deus, eu não vou me lembrar mais disso. O Senhor lança todo o nosso passado no mar do esquecimento. Ele não se lembra de nossos pecados confessados. Devemos buscar no Senhor fazermos o mesmo, clamar que o Senhor nos direcione a, a lançarmos o nosso passado no lugar que lhe é devido, não importa onde seja, né? Lá no passado mesmo, clamar para que sejamos curados de toda lembrança do passado. E isso depende somente de cada um de nós. Então, quando nós começamos a lembrar o passado e trazer as coisas horríveis que nós fizemos lá no passado, e começamos a ter, a viver novamente, na verdade, nós estamos abrindo brecha, estamos abrindo a porta para que o diabo e os seus demônios venham e tomem posse da nossa vida. Então, perdão que nós temos que liberar, e nós já falamos de perdão aqui, mas é sempre bom lembrar que quando você perdoa, você está perdoando primeiro para o seu bem. Porque quando você não perdoa, você começa a criar mágoa, a criar ressentimento, criar situações que impedem você de viver a vida abundante que Jesus te promete. Quando você não libera perdão, você é, cria formas de você ter problemas de saúde. Então, é um ciclo vicioso. Eu não perdoo, eu fico doente. Eu fico doente porque eu não perdoo. Então, são as lembranças do passado, são as coisas do passado, que muitas vezes você fica remoendo e remoendo e remoendo e remoendo. E isso é uma porta para o inferno entrar na tua vida e tomar um lugar na tua vida. Olhando de uma forma prática, são aquelas caixinhas que nós guardamos lá no fundo, no fundo, no fundo do armário. Por quê? Porque a gente não quer mexer, aquilo vai te trazer dor, né? E Deus, com essa toda a sua graça, toda a sua misericórdia, ele vem para abrir cada uma delas. Então, ele não abre e escancara tudo de uma vez, ele vai abrir um por vez. Mas você que deixa Jesus abrir essa caixinha, você entrega essa caixinha na mão de Deus. Ele, sempre como cavalheiro, ele vai chegar, bater e perguntar. Se você abrir, ele vai entrar. Se você não abrir, ele não pode tocar, ele não vai te obrigar. Então, essas caixinhas que nós temos no nosso processo de santificação, abrindo cada uma delas, aquelas que a gente fechou, aquelas que a gente guardou, né? Então, tudo isso também faz parte do limpar a nossa casa para não ter brechas. Essa terceira porta é uma porta muito importante, uma porta que merece, na verdade, um estudo sobre isso, e a gente já tem ele programado, né? Que se chama a maldição hereditária. E o que é uma maldição hereditária? Uma maldição hereditária é um problema que surge por causa de pecado da família. A família pecou. Todos nós herdamos várias características dos nossos pais, dos nossos avós, né? E características como a cor do cabelo, o tamanho do nariz, a inteligência, os talentos e outras coisas. Da mesma forma, podemos herdar algumas influências espirituais.
Mas essas características físicas, psicológicas e espirituais não definem tudo o que fazemos, não definem quem você é e quem eu sou. Cada pessoa é responsável por suas ações. Ainda que você tenha uma maldição hereditária sobre a tua vida, você não pode achar que isso aí vai definir a tua vida. E a gente vê aqui o que Paulo fala para nós, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos fomos afetados pela maldição hereditária de Adão, que gerou uma tendência em todos nós para pecar. Essa é a maldição hereditária que vem de Adão. De maneira semelhante, uma pessoa que comete certo pecado sistematicamente poderá passar aos descendentes uma tendência para cometer esse tipo de pecado. Quando nós fazemos aconselhamento, nós nos deparamos muitas vezes com coisas assim. E nós fazemos também cura e libertação. Essa cura e libertação não é uma regressão ao teu passado, mas sim uma libertação de coisas que te amarram lá no passado, onde você faz consciente, onde você ora, onde você perdoa, onde você liberta. E muitas vezes isso está sobre a nossa vida, sobre a nossa vida. E aqui Paulo fala que por um único homem entrou o pecado no mundo, ou seja, essa maldição hereditária que entrou por Adão na nossa vida, ela está na nossa vida. E nós temos que quebrar. E essa maldição hereditária, ela dá brecha para que o inferno e os seus demônios entrem em nossa vida e faz o que ele quiser fazer. Por isso, nós reforçamos sempre que você tem que estar assim atento aos detalhes, né? Quando nós conversamos sobre isso, alguns detalhes. E quantas coisas a gente não vê que nós podemos falar assim, ah, porque meu avô era assim, meu pai já era assim, então eu também vou ser assim. Não, muito pelo contrário. Jesus vem com a vida, a libertação e uma nova história para cada um de nós. Ou seja, os teus, o teu pai, o teu avô, os teus ancestrais, eles não definem quem você é. Quem define quem você é você, né? Através do sangue de Jesus, nós somos libertos. E só dando uma rápida pincelada, o que é quebrar a maldição hereditária? Como é que eu posso quebrar? Podemos fazer um estudo mais profundo desse tema em outra oportunidade, a gente não vai abordar aqui. Qualquer maldição pode ser quebrada por Jesus, através do seu sangue. O cristão não precisa ter medo de maldições, porque Jesus é mais forte do que qualquer maldição que esteja sobre a nossa vida. Algumas coisas muito importantes para quebrar uma maldição hereditária são a fé, crer que Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar e tem todo o poder para libertar. Outra coisa é o arrependimento. Arrependimento é pedir perdão pelo pecado, decidindo mudar de vida, decidido ter a sua vida completamente transformada através do sangue de Jesus. Uma outra coisa é o perdão. Se houver rancor guardado contra alguém, como um parente, um amigo, né? Libera perdão, né? O perdão, ele vai te libertar. Uma outra coisa é a rejeição. Rejeição do pecado. Dizer não ao pecado e a qualquer influência espiritual errada, escolhendo acreditar e declarar a verdade de Deus na tua vida. E outra coisa para que a gente possa quebrar as maldições hereditárias é ser cheio do Espírito Santo.
Quando nós somos cheios do Espírito Santo, na verdade, o que ocorre é que nós ocupamos a casa. A casa está cheia. Os demônios não têm poder. Eles não têm autoridade sobre a nossa vida. Querido, cada pessoa é responsável pela sua casa. Você que nos acompanha nesse canal, você já deve ter ouvido eu falar algumas vezes que a nossa relação com Deus, ela é pessoal. Ela não depende de marido, de esposa, de pai, de mãe, de tio, ela não depende de pastor, de igreja, de denominação, ela não depende de nada disso. É pessoal. Ou seja, você é responsável pela tua casa. Jamais poderá a sua casa ficar vazia. Ela deve estar sempre cheia, cheia com o Espírito Santo, cheia das coisas de Deus. Muitas vezes nós deparamos com irmãos que estão deprimidos. Rapaz, está aí a Rádio Vineyard.net, entra aí, vai louvar o Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, isso é importante, né? E o louvor, ele vai quebrar todas as correntes que tem amarrado a tua vida. Assim como, dessa forma você poderá sempre e cada vez mais encher sua casa. É, encher sua casa com fé, arrependimento, perdão, rejeição de pecado e ser cheio do Espírito Santo. Atitude que garante sempre a vitória diante dos 8 imundos que estão em nosso derredor, querendo Estão entrar por essa nas porta. espreitas Está contra. espreita. Ou seja, permita que o Espírito Santo encha a sua casa, encha a sua vida. Porque é bom, é bonito lembrar, porque quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos promete uma vida nova, porque nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. Então tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, aquilo que estava enraizado nas nossas outras gerações vão ser quebradas, e isso se quebra em nome de Jesus. Então aceita Jesus, enche a sua vida do Espírito Santo e lembre-se, sempre vigiando e orando, para que a gente não coloque de escanteio, dando brechas para que o inimigo possa entrar na tua casa. Então, apodere-se dessa promessa, nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós falamos que você deve permitir que o Espírito Santo enche a tua casa, enche a tua vida, nós falamos do fruto do Espírito, né? Na carta de Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, nós vemos a lista do fruto do Espírito. Um total de 9 características, ou de 9 gomos desse fruto, né? Que é chamado apenas de fruto. No singular mesmo, indicando que ele está associado ao outro. Eles não são separáveis, eles são associados. Um é relacionado ao outro de forma que são indissociáveis. Eles estão juntos. Uma casa cheia dos nove gomos do fruto do Espírito impedirá que portas se abram para o mal. Impedirá que a casa jamais esteja vazia. O segredo para ter o fruto do Espírito pode ser encontrado na parábola que Jesus nos trouxe lá da videira. Da videira, você lembra? Abra sua Bíblia aí em João capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecer. Nós só podemos ter o fruto do Espírito se permanecermos em Cristo. Eu gosto dessa palavra permanecer, pois eu vejo que muitos se aproximam de Deus quando estão com problemas. Muitos se aproximam de Deus quando têm alguma necessidade. Alguns até ficam um certo tempo no caminho, né? Mas o segredo de ter fruto
o fruto do Espírito na nossa vida é permanecer. A palavra permanecer está associada a obedecer. Eu tenho que obedecer a Jesus. Como eu posso permanecer na vide se eu não obedeço? E eu quero fazer parte. Nós decidimos. Deus, assim, Jesus vem, bate a nossa porta e pergunta: eis que estou aqui e bate, você vai abrir a porta? Não. E quem tem que abrir? Nós temos que tomar a ação de ir, virar a maçaneta e abrir a porta. Então, essa é a nossa decisão. E a decisão, como Deus fala da nossa palavra, tem que ser sim é sim, não é não, não pode ser mais ou menos. Ah, eu aceito, mas eu não abro a porta. Então, não entra. Então, em todo sentido, nós temos que ter essa decisão e toda decisão tem a sua consequência. Ou seja, permanecer é você estar conectado, permanecer é você receber o alimento do tronco. E o Uhum. tronco é Jesus. E Jesus ele continua aqui em João capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Guardar é no sentido de seguir, obedecer, não se desviar dos seus mandamentos, das suas instruções. Com o fruto do Espírito vem também uma coisa que todo mundo gosta ou que todo mundo gostaria de ter, que é o quê? O poder do Espírito Santo. Abra tua Bíblia aí em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Ou seja, em batalhas espirituais, devemos encher nossa casa do poder do Espírito Santo. Né? E o Senhor fala aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Que ele promete esse poder. Ele está prometendo. Através do Espírito Santo, nós temos poder e autoridade contra os demônios. Somos testemunhas desse poder. Ou seja, eu só posso ter poder, e lembre, o poder é do Espírito Santo, não é meu. Ele me empresta o poder dele e eu vou fazer as coisas em nome dele, com o poder dele. Então, eu só posso ter esse poder se a minha casa está cheia do Espírito Santo. Nós não podemos simplesmente achar que nós somos super-heróis e que nós vamos conseguir vencer o demônio pelos nossos lindos olhos verdes. Não, nós temos que ter estratégias, nós temos que estar cheios do poder e da autoridade do Senhor. Assim, lembrando como o exército de Satanás, que é todo organizado, tem a sua estrutura, nós também temos. É uma questão de tomar a decisão. Então, eu vou ser forte quando eu tenho a autoridade do Espírito Santo. Eu só posso ter o Espírito Santo se eu aceito a Jesus. E eu só posso aceitar Jesus quando eu tomo essa decisão. Ele bate na porta de cada um de nós, mas a decisão está nas nossas mãos. Ou seja, como conclusão, nós podemos ver que nós somos responsáveis pela nossa casa. Eu não posso terceirizar a responsabilidade da minha casa. Ou seja, a minha casa, a responsabilidade da minha casa é a Nilza. Não, a Nilza cuida da dela e eu cuido da minha. Nós estamos juntos como corpo, né? Mas eu sou responsável. Eu não posso simplesmente passar para outra pessoa. A nossa casa, ela deve estar sempre limpa do pecado. É. E como é que eu me limpo do pecado? Eu me limpo do pecado, primeiro não pecando, mas se eu pecar, eu me arrependo e eu peço perdão. A minha casa ela deve estar sempre limpa, liberta das coisas do passado, coisas que me atam no passado, coisas que me prendem no passado. A minha casa deve estar sempre limpa, né, das maldições hereditárias que têm que ser quebradas na minha vida. Eu preciso quebrar essas maldições.
Muitas vezes são maldições que nós nem sabemos que temos. Por isso, nós, nós fazemos cura e libertação. Por quê? Porque a pessoa tem que descobrir, e na cura e libertação, com oração, a gente descobre qual é o caminho, a gente descobre o que é que estava fazendo mal para aquela pessoa. Porque o Né? Espírito Santo nos direciona quando nós estamos juntos para edificar uns aos outros, nós estamos dentro do que é desejável e agradável aos olhos do Senhor, o Espírito Santo ele vai estar dirigindo, vai dar dando conhecimento e sabedoria para cada uma dessas situações. Nossa casa ela deve estar sempre limpa, mas cheia do fruto do Espírito, cheia do poder do Espírito. De verdade, nós devemos buscar a direção de Deus na nossa vida. Deus ele tem que ter a direção da nossa vida. Né? E quando nós permitimos que Deus tenha essa direção, nós fechamos a porta para o inferno e seus demônios. Nós deixamos a casa limpa, adornada, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você tem aí alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, através do WhatsApp, através das nossas redes sociais. Né? Você pode ligar para nós e nós vamos buscar dentro da palavra, né, a resposta para a tua dúvida, ok? E eu te espero na próxima quinta-feira com um novo tema, a parábola das coisas novas e velhas. Ela está lá em Mateus, capítulo 13, versículos 51 e 52. Então, eu te espero na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para que a gente possa aprender juntos aquilo que o Senhor tem para transmitir para nós através de cada uma dessas parábolas, em nome de Jesus. Eu te convido. No próximo domingo nós temos Culto da família. culto da família e você é o nosso convidado. E vamos junto. Traga aí a sua família e vamos junto louvar a Deus e bendizer o nome desse Deus e ver o que esse Deus tem para falar para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.